Vamos lá. Todos já conhecem a Gina. Gina é das pessoas que eu conheço com mais experiência, mais conhecimento técnico e na aplicação da eletroestimulação. Quando eu abri, falei da importância que a marca dá a tudo que é pesquisa científica e metodologia, e como todos os clientes, porque todos, e eu vejo aqui pessoas que têm muita experiência, que sabem muito, mas podem aprender mais. E muito mais, não pouco. E aqui tem pessoas que sabem bastante, e que eu sei disso, mas podem aprender bem mais. Por dois motivos. Primeiro, porque o software oferece umas possibilidades de configurações quase ilimitadas. Então, isso já por si só, já fala isso, não é uma fala minha não. E a segunda, e mais importante, é que cada cliente ou paciente que vocês têm e trabalham tem umas necessidades diferentes. Então, esses dois motivos fazem que dominar a metodologia, dominar as configurações de parâmetros é uma coisa que nem o vinho, não acaba nunca. Não acaba nunca. Então, eu faço muita questão na empresa de bater nessa tecla. Quando alguém compra um equipamento, nós fazemos uma formação e temos um tempo limitado para fazer essa formação. E o que a gente se garante é do básico bem feito. Básico bem feito. Então, entender os parâmetros e, a partir daqui, trabalhar com eles. Aqui tem pessoas novas, tem pessoas que estão se interessando para entrar no uso destes equipamentos, e tem pessoas já com muita experiência. Tanto faz. Pode sempre aprender e muito. Então, aqui eu vou passar a voz para a Gina, porque vamos ir do básico para mais. Embora, eu vou deixar aqui um recado para todos. Todo ano, a Winch Pro faz ações de aprimoramento com o equipamento. Não é correto como é o nome? Evolution Pro. Evolution Pro. Para mim, eu fico muito feliz porque sempre lota, né? Sempre lota. Mas, gente, venham. Porque é incrível como pessoas que acham, eu já sei de tudo, sabem de nada. Desculpem falar assim, sabem de nada, ou bem pouco. Só que a eletroestimulação, como eu falei, tem muita coisa bacana. E uma delas, e me falou uma pessoa das que mais sabe do mundo mesmo, se chama Alex Evangelista, do Rio de Janeiro. Ele escreveu um livro, Eletroestimulação e Exercício do Futuro, em 1999. A primeira marca, Alex Evangelista, a primeira marca que saiu de corpo inteiro foi em 2007. Então, esse cara, um dia, quando eu falava com ele, falava, nossa, que este software está aberto, todos os equipamentos na época, é tudo protocolado. Xbody e Mija, tudo protocolado. Este foi o primeiro que saiu tudo aberto. Eu estava, colocava as mãos na cabeça. E ele me falou um dia, Xavi, está muito bom que você se preocupe com a formação, está muito bom, isso é importantíssimo para uma empresa que fabrica, que tenha essa preocupação. Mas, eu vou falar uma coisa para tranquilizar você, e tranquilizou até hoje. Eletroestimulação mal aplicada dá resultado. Tá? Mas isso não é desculpa. Porque pode dar resultado numa pessoa saudável, que está tudo bem, está fazendo um treino, e você acha que está fazendo um treino de força e está colocando corrente de resistência. Bom, está ruim, mas vai dar problema? Não. Vai dar resultado? Vai. Agora,
Você está fazendo tratamento de fisioterapia, estão querendo fazer alguma coisa específica com esse músculo. Então, vamos mudar a largura de pulso? Sim, beleza. Por quê? Tem um motivo? Sim, então vamos mudar. Agora, não tem motivo para quê? Essas coisas, entenderam? Depois outra, adaptação. Tá? Se vocês sempre trabalham com os mesmos protocolos, ao final a pessoa se adapta, a fibra se adapta. E vocês estão perdendo a possibilidade de mais e mais e mais, e de entregar mais, entregar mais, entregar mais. Então, e para cortar e passar a voz para a Gina e entrar aqui na parte mais prática, a mensagem é a seguinte: não tem limite. Nem na tecnologia, nem com os clientes. Cada pessoa é um mundo, cada músculo é um mundo, cada fibra, cada momento. Uma pessoa idosa ou um atleta. Mesmo equipamento, mesmo profissional, mas mesmo músculo. Músculo é a mesma coisa. Só que um músculo de 80 anos ou um músculo de um cara de 30 que só trabalha com o corpo. Então, esta é das mesas que eu mais gosto, a parte da formação e das coisas que a mim mais me motivam para trazer essa seriedade com isto. Entenderam? A questão de responsabilidade. E agora é com você, Gina. Pessoal, eu vou ficar em pé, sabe? Porque quando é prática, eu me empolgo tanto, gente. Vocês não fazem ideia. Eu vou começar da seguinte forma. Como aqui, eu acho que todos já trabalham com eletroestimulação ou algum tipo de corrente. Então, para ficar mais prático, até, eu vou pedir 3 situações. Né? Eu vou pedir para alguém me contar uma situação, talvez de uma pessoa saudável, algum cliente de vocês que vocês têm em mente, e a gente vai montar juntos parâmetros que talvez vocês já façam ou até que eu faria numa situação dessa. E como o Xavi mesmo ele comentou, são N formas de fazer parâmetros, principalmente quem está da área da musculação, que eu vou defender o meu, né? Tem vários métodos de treinamento que, às vezes, o profissional fala que, poxa, mas será que eu vou conseguir fazer uma super série, por exemplo, falando em educação física, né, eletroestimulação? Sim, você consegue. Você sabendo modular os parâmetros corretos, você consegue atender o seu cliente. Ah, mas será que eu vou conseguir fazer um treinamento de força e, ao mesmo tempo, durante a sessão, eu vou conseguir fazer uma analgesia para o meu cliente que veio com uma dor lombalgia? Sim, você consegue fazer. Então, são diversas situações que dá para fazer com a corrente, principalmente com o sistema, tá bom? Alguém quer me trazer alguma situação, alguma patologia, algum treino específico, algum método, para a gente já iniciar isso daqui? Alguém já se habilita? Eu acho que a gente pode trazer o cliente que é saudável, que a gente consegue usar além da eletroestimulação a carga externa, né? Então, podendo usar até aparelhos de musculação, e que é uma pessoa que dá para a gente puxar mais, exigir um pouco dela. Primeira aula, já faz eletroestimulação, iniciante, avançado, intermediário? Uma aluna intermediária que já começou a fazer eletroestimulação há um mês. Maravilha. Ó, muito bem. Então, vai ser o seguinte. Vai ser uma aluna, mulher, jovem. Uma mulher de 35 anos que quer buscar o corpo sarado. Bom, Jaro. Vamos lá, uma mulher saudável, em torno de 35 anos, ela já treina com a eletroestimulação, ela está numa fase já que passou da adaptação, que está indo para uma fase avançada dentro da musculação. Tá? O que a marca, e eu também acolho isso, agora hoje atuando de fato com os meus alunos na rua. Tudo tem sentido. Em um treino de funcional, numa fisioterapia, num atendimento de fisioterapia, tudo tem um início, meio e fim, certo? Nunca ninguém começa num treino de musculação, por exemplo, já com 80 quilos nas costas, já fazendo um treino de URM, não é verdade? Tem que ter um aquecimento, tem que ter uma parte principal e tem que ter uma parte final. Então, já pensando nessa jovem, né, vamos começar a aquecer. E quando a gente fala em aquecimento, muitos pensam em exercícios, mas vamos pensar na fase fisiológica, fase muscular. O que o corpo ele precisa primeiro? Ele precisa acordar, pronto. Como que eu vou acordar ele? Vascularizando.
trabalhando baixas frequências, não preciso de larguras muito profundas. Por quê? Se eu colocar largura profunda, eu já vou estar querendo fazer uma contração involuntária muito forte antes de qualquer tipo de exercício. E na hora que eu for para a parte principal, o que pode gerar? Uma fadiga muscular. E se pensando num treino de força, no caso agora que foi um treino de musculação, não é isso que eu quero no momento, certo? Então, vamos lá. Baixas frequências, né? Ali na casa de uns 20 a 33 Hz, eu já consigo fazer uma boa vascularização com essa minha cliente. O tempo de contração que aqui pega muito. Depende. Se eu vou aquecer, como que a gente aquece um cliente numa sala de musculação? Muitas vezes já no próprio exercício, no próprio equipamento. Se a gente for pensar numa cadeira extensora, a gente vai fazer talvez até a falha com pouca carga externa para ela aquecer aquela articulação e estar vascularizando aquela região, tá? Então, o que eu posso fazer? Deixar 60 segundos, tá? E fazer por repetição. Lembrando que é uma aluna que já treina, já faz eletroestimulação, então, mais ou menos, eu já sei o quanto que ela vai gerar fadiga, na casa de umas 15 ou 20 repetições, tá? Deixo um segundo. Largura de pulso. Opa, saí sem querer. Rampa de subida. Pensando numa cliente que já tem experiência, já sabe o que é eletroestimulação, eu posso, sim, estar baixando essa largura de pulso, porque ela não é uma iniciante. Posso estar deixando ali, ó, na metade, 500. Ela já sabe como é que funciona. Pensando em larguras de pulso, olha eu baixando todas. Deixo numa casa dos 200, né? Deixo lá 200, tudo bonitinho. Deixa eu só baixar os músculos grandes, tá, gente? Para não demorar tanto. Baixando isso, pronto. 33 Hz, 60 segundos. Na hora que ela estiver na cadeira extensora, eu vou falar, vamos começar. Eu quero de 15 a 20 repetições. Movimentos cadenciados, com pouca carga, aquecendo a articulação e tudo mais. Já é um aquecimento, tá? Se eu fosse pensar em um treino específico, treinos livres, corpos, né, máquinas, é em movimento, em mobilidade, tá bom? Agora vamos para a parte principal. O que eu posso fazer com essa aluna? Ela já está indo para uma parte mais avançada. Trabalhando o tipo de força, eu posso, sim, trabalhar da casa dos 55 para cima, porque ela já passou da área de adaptação, tá? Porém, ela ainda não foi. Se ela ainda não foi, eu posso manter na casa dos 65 aos 70. E como que eu posso fazer para ela entender um pouco mais da dificuldade em exercício? Fisiologicamente, eu baixando a rampa, pensando em um treino de força, o estímulo vai chegar muito mais rápido, aonde eu vou ter a resposta mais rápida do tipo de fibra de força. É o que eu quero, então eu vou adaptar essa minha aluna. Aí sim começa a parte, eu aumentando as larguras de pulso. Lembrando, grupos musculares maiores, larguras de pulsos maiores, grupos musculares menores, de 100 a 250 mais ou menos. Tudo bem? E aí vai de acordo com o exercício. O aumento progressivo de carga também é necessário, gente. Tá? Claro que aí você vai adaptar. Ou eu aumento a intensidade, eu quero o quê? Ganho de massa? Quero aumento de força? Aumenta um pouco mais a carga, vai medindo as intensidades para saber como que o cliente ele vai se adaptando com a corrente. Lembrando que é uma novidade para ela. Tudo bem? Alguma pergunta? Não? Eu explico muito bem, Chave. Nossa. Lá no meu estúdio eu utilizo muito carga externa. Extensora, leg press, crucifixo. Então, assim, como que eu avalio na hora com os clientes? Eu avalio muito ali a percepção da execução junto com a corrente. Então, como o Alexandre disse, a gente não tem classifica, por exemplo, uma escala de Borg, 1 a 10. Classificação de 1 a 10.
Se vocês ainda não costumam a usar essa percepção, gente, costumem. Porque, assim, a gente sabe que os nossos clientes, principalmente que quer qualidade de vida, eles acabam omitindo um pouco, falando, tá bom, mas não tá bom. A gente está claramente no rosto da pessoa que ela consegue mais, né? Então, tem que manter uma escala de 0 a 10, de um nível de percepção de esforço aí, no mínimo de 8 a 7, tá? Aí eu vejo muita execução também, porque dependendo do cliente que a gente trabalha, ele tem uma sensibilidade muito grande à corrente, então ele pede para aumentar, só que a execução sai totalmente errada. Então ele pede para aumentar, então a gente tem que observar ali, não adianta colocar uma corrente muito forte, sendo que a execução está totalmente errada. Essa é uma das dúvidas, viu, Anderson? Muita gente fala, nossa, será que eu coloco mais carga externa ou eu coloco mais estímulo? Gente, é execução. Execução, carga, você casar bem entre a corrente e a carga. Os dois têm que estar bem casados. Perfeito, Anderson. Mas aqui o que ainda não chegamos na parte de intensidades. Tá? Aqui é como configura em função de cada momento do treino, tá? E principalmente larguras de pulso por agrupações musculares. A parte da intensidade, que tudo que você está colocando está perfeito, vem depois, né? Como vai juntar isto com carga, com a intensidade do equipamento. Por isso que eu falava, olhem a quantidade de parâmetros que vocês conseguem mexer mesmo, né? Então, é por aí. Pensando numa aula de 20 minutos, você começar com aquecimento, mexendo todos esses parâmetros de baixo, e aí tem que pausar e mexer novamente, eu não sei se eu daria conta de 20 minutos mexer em todos os parâmetros embaixo de aquecimento e parte principal. Prática. Prática. Tem porque você consegue fazer isso em questão de segundos, né? O mais importante primeiro é entendê-los. Porque é isso. E aqui a ideia é passar para vocês, eu falei, abrir a mente, né? Depois, se você faz mais rápido ou menos, cara, você vê uma pessoa nova mexendo no celular e vai 10 vezes mais rápido que você, né? E isso ao final é como mexe. O protocolo de lipedema tem que mexer em algumas coisas. Eu já reservo E- horário a mais. Sim. E outra mais, para também te dar um caminho com isso. Você pode e deve conhecer todos os seus clientes, certo? Todos, certo? Certo, beleza. Você pode sentar um domingo, um por um, analisar eles e monta todo o treino e deixa ele montado. Sabe quanto tempo vai demorar? Sabe quanto tempo vai demorar durante o treino a mudar as configurações? 0, porque já está montado. Entendeu? Então, aqui não se trata de pensar, puxa, 20 minutos, vou mudar as frequências, vou mudar as larguras de pulso, tal, uma vez no aquecimento, outro durante o treino e outro não sei o que, isto não vai dar tempo em 20 minutos. Não, claro que não. Bom, depende se está ágil com o dedo, até consegue. Mas não, mas você senta, analisa seus clientes um por um, qual é o objetivo que buscamos, que busca ele principalmente, e aí você deixa todo esse trabalho feito. E isto aqui não é para agora aqui nós discutirmos as intensidades ou o tempo, não. É para entender as possibilidades do equipamento e como ele pode usar nas máquinas, nos aparelhos de musculação, ou num treinamento funcional, ou em qualquer maneira. Porque é isso que temos que entender hoje. Tá? E só pegando o bonde, pensando em variações de parâmetros, nem sempre eu preciso modificar a frequência. Gente, às vezes você está com um aluno iniciante que está beirando ao intermediário, mas ele sempre está treinando aqui, ó, na casa dos 60. Vamos se dizer o seguinte. Só que você sabe que ele é um pouquinho sensível, mas você quer ir aumentando a progressão dele na eletroestimulação. Como que eu posso fazer isso? Com simples rampa, ou eu baixo a rampa. Se ele está sempre acostumado a trabalhar em 1000, vou lá, baixo para 800, ele já vai sentir uma diferença. Se ele já está acostumado sempre a treinar a largura de pulso na casa dos 300, se você subir 350, ele já sente a diferença. Então, assim, nem sempre você precisa modificar a frequência. Ajusta uma ou duas larguras de pulso, já muda tudo. Tá bom? Tira só uma dúvida. O tempo de contração 60, o tempo de descanso 1 segundo
Aqui eu só dei um exemplo numa sala de musculação, num aquecimento, pensando em número de repetições. 30 Hz, é que tá 60 ali. Não, é que eu tô só mostrando. Mais baixinho, aí tudo bem. Exatamente, porque tá meu Deus do céu. Não. Tava no aquecimento que ela tava usando no máximo 40. É verdade, tava usando 33. Aquele lá tava no 33, gente, fui mostrando. Exato. Fazer uma contração mesmo, né? Muito. É porque, quando vem os personagens aqui fazer o treinamento comigo, já fala, nossa, mas eu vou ter que mudar o meu estilo de treino para trazer para eletroestimulação. Não precisa. Se você trabalha com o seu aluno lá dentro da sala de musculação por repetição, repetição máxima, mantém. Você só vai modificar os parâmetros para colocar dentro do seu produto. Pronto. Tá? Quer trazer outro exemplo? Alguém? Dúvidas? Aproveita, manda. Como que eu trabalho, por exemplo, uma aluna que ela é obesa, sedentária, tendão rompido, do ombro rompido, tendinite no glúteo, Você está me sacaneando, né? Vai, continua. artrose, não, tá bom, só. Tendão de manguito rompido, qual a largura de pulso seria interessante, tempo de contração, descanso, os hertz? Rompido 100%? É cirurgia. Nem comigo vem. Ela não queira fazer operação. Ô, Ginas, rapidinho, você só não falou, eu acho que só você falou, eu perdi, tempo de contração e repouso quando você está na parte de força, da antiga. Segura, eu entendi. Só, Terminou? na verdade, não. Na verdade, não. Aqui, ó. 70 Hz. Subir a 70, isso. Colocou largura de músculos maiores e menores, só que você só não falou do tempo de contração e descanso. O tempo de contração, gente, para um treino de força, pensando dentro de uma sala de musculação, eu posso trabalhar de diversas formas. Bisset, drop set, repetição, tempo on, tempo off. Então, eu posso fazer diversas coisas. Então, se eu já sou uma profissional que costuma trabalhar por repetição, o que eu geralmente faço? Eu conheço primeiro o meu aluno. Eu deduzo que ela faça 15 repetições em 20 segundos ou 25 segundos. Se eu já sei que aquela minha aluna já faz 15 repetições em 25 segundos, vou deixar ali uns 27 só para ela ter 3 sobrando, para eu ir controlando a velocidade do movimento. Agora, se eu quero que ela faça realmente treino de força, pessoal, só por tempo, e a minha carga está alta, minha carga externa, eu trabalho com um tempo menor. Eu estou colocando um exemplo aqui, isso aqui é tudo exemplo, tá? Porque, assim, cada indivíduo é diferente, eu sou diferente de cada um, tá? Então, uns 20 segundos para um tempo de pausa sempre, pelo menos eu, na minha experiência, sempre trabalho com uma pausa maior. Por quê? Aquele músculo ele precisa descansar para ela manter a melhor performance na segunda série. Senão, o que eu vou estar priorizando? Resistência e não força. Tudo bem? Então, se eu quero gerar força, eu preciso, sim, ter um tempo maior de descanso. Nossa, Gina, mas vai ficar chato. Às vezes, eu vou ficar com um tempo de pausa aqui, ó, por exemplo. Ó. Eu tenho aluna que descansa 1 minuto, gente. 1 minuto, mas ela treina forte. Eu coloco carga pesada nela, tá? 1 minuto. Nossa, mas vai ficar chato, vai ficar sem dinamismo. Tudo bem. Então, vocês podem colocar um tempo curto, mas o que eu sugiro? Trabalhar músculos diferentes. Exato. Ela está fazendo inferior? O próximo exercício, um superior. Querendo ou não, ela vai ter maior tempo de descanso para aquele músculo. Tudo bem? Tudo certo? Agora o teu caso de cirurgia. De fato, o caso de vocês seria um caso entre aqui e acima, né? Acima está toda a fisioterapia. O teu caso é cirurgia. Aqui está o treinamento, então seria um caso que mistura as duas coisas, né? Sim. Não é sacanagem. Porque ela aparece direto, clientes assim, Bem, inclusive foi recomendações médicas, né? Apesar de não ser meu estúdio não é de fisioterapia. certo. De treinamento de força e funcionamento físico. Pensando numa pessoa obesa, que está toda quebrada, que eu já entendi, que eu ia mandar já para um fisioterapeuta. É a esposa. É a esposa, a combinação perfeita.
Nesse caso, o que, que acontece? Temos camadas, tá bom? Tecido adiposo, né? Tecidos, gordura, músculo, entre outras coisas. O que, que eu preciso fazer? Se essa aluna passar por mim e eu deixar a largura de pulso muito pequenininha, se eu for pensar num treino de força, que essa aluna ela precisa do quê? Fortalecer, principalmente, estabilizadores, manguito, para ela manter aquele ombro no lugar, certo? Eu preciso aumentar a largura de pulso. Não adianta eu deixar a largura de pulso pequena, porque vai ter muita camada para ela passar. Pensando numa pessoa obesa. Tá? Eu preciso expandir, que a corrente ela se espalhe melhor, trapézio, peitoral, dorsal, para eu criar força ali naqueles músculos que vão estabilizar aquele manguito para eu trabalhar bem. Tá? O que, que eu posso fazer, talvez, até para ela melhorar um pouco, para aumentar o metabolismo dela? Olha só que interessante. Enquanto ela vai estar fazendo um trabalho de fortalecimento, aumentar um pouquinho as frequências, né? Lá na casa dos 70, 60, 55, se ela for uma iniciante, nunca fez eletroestimulação. Vou deixar aqui no 55. Pensando em obesa, ela não tem resistência, certo? Sedentária. Eu não posso deixar um tempo de contração muito alto, porque ela não vai aguentar. E um tempo de descanso também, vou deixar lá na casa dos 30. Vou aumentar a largura de pulso lá, ó, dos estabilizadores lá. Ó. Trapézio, 250. Dorsal, vou deixar 400. Braço, vou deixar 200. Peitoral, 200. Abdômen, 300. Pronto, salvei. Tá, ela vai estar fazendo trabalho de fortalecimento, mas o que, que eu posso fazer? Deixar uma frequência baixa, ali ó, na frequência de descanso, uma frequência de tetania. O que, que isso vai fazer? Vai estar vascularizando, vai estar aumentando o metabolismo dela, e ao mesmo tempo que eu estou fazendo o trabalho de fortalecimento, eu estou aumentando o metabolismo dela. Pode falar. Exatamente essa largura que eu passo para ela. Aí, ó. E ela entrou, né, no estúdio com dificuldades, não conseguia levantar o braço, não perdão. Hoje ela consegue levantar, consegue, passando nesses perímetros aí mesmo, essa frequência, né, uma frequência, eu comecei com ela trabalhando com uma frequência mais baixa, né, porque ela chegou numa fase que estava inflamada. Então, assim, Em uma fase de inflamação, tem que ter uma frequência de repouso, gente. Baixa frequência, não é que tem que ter, mas, assim, recomendável. Por quê? O aluno, que nem uma mesa de bate-papo que a gente estava falando, é muito gratificante. Você fala que o aluno está com dor, depois da sessão sair sem dor. O que, que causa sem dor? Frequência de descanso ali, baixas frequências, de 7 a 20 Hz. Você sabendo manipular e aumentar a intensidade no ponto da dor, ele sai sem dor. Tá? Não é milagre. Eu estou analgesiando aquela região. praticamente o treino dela era o aquecimento, mobilidade e alguns exercícios de força que permitia, né? Porque dependendo do exercício que você faz, já está rompido o tendão. Certo. Piora a situação. Muito bem. Ficou claro, gente? Pessoa obesa, tendão rompido, cirurgia, né? Não é comigo. Próximo. Vai, manda. Sarcopenia total, bem magrinha, 54 anos, ginecologista. Ah, gosto. Minha mãe. Ganhar massa magra. Olha só. Se deixar ter ereto todos os dias. Muito bem, cuidado, hein? Todo dia não, cuidado. 55? 54 anos, sarcopenia. Mas tá meio cedo, hein, para sarcopenia. Não, meio cedo assim não, né? Acho que é mais alimentação, menopausa. Menopausa, né? Sarcopenia. Já não come direito, aí é crônico, aí a pessoa perde muita massa magra. É real, não é? Gente, é o meu público, tá? Praticamente 90% do meu público é tudo 40 a mais. Então, iniciante? Só mais um detalhe, já tem 4 anos que ela faz eletro. Ai, boa. Quando você muda a corrente, ela percebe e fala, não é essa que eu faço, não quero fazer essa, quero fazer a outra. Olha um detalhe importante. Vocês trabalham com um público que gosta só de uma frequência? Sim. Eu acho que já que não vai dar resultado, porque não está fazendo igual o tal. Mas essa tá diferente hoje. Exatamente.
eu vou falar que é um problema, mas não é um problema, porque hoje, por exemplo, você consegue trabalhar 100% força com o cliente em 33 Hz, por exemplo. O que vai fazer a diferenciação? O tipo de treino, sobrecarga, impacto. Pessoas com sarcopenia, elas precisam desses tipos de estímulos para melhorar, né? Não é que está errado, mas é óbvio que seria melhor ela sempre subindo um pouco mais a frequência. Mas você precisa modificar o seu estilo de treino, trazer mais cargas, impactos para melhorar. Ela não gosta muito de musculação, na verdade, ela odeia. Mas como que eu posso trazer uma adaptação para eu aumentar a corrente dela? Baixando a largura de pulso, gente. A gente precisa trazer esses clientes que não gostam de outras frequências. E como que eu vou adaptar ela? Nem que eu trabalhe com ela sem de largura de pulso em membros inferiores, que eu mudei aqui, ó. Começo 3 sessões, 4 sessões, trabalho tudo em 100. Sem ela perceber, eu mudei para 150, uma aula. Na outra aula, sem eu perceber, eu aumento 250. A largura de pulso. Eu tenho alunas com fibromialgia, tenho 3 alunas, e uma extremamente sensível, e aí eu comecei a tentar mudar um pouquinho, eu comecei a fazer isso daí que tu falou. De mexer ali nas rampas e mexendo ali Na largura de pulso. largura de pulso. Mas você foi de pouquinho em Igual pouquinho. De pouquinho em pouquinho, porque ela sente demais, assim, ó, se eu mexo um pouquinho mais forte, ela já sente, daí já fica com alguma dor depois. E como é que foi? Não, ela tá se adaptando, assim, ó, já é uma super evolução, faz 4 anos já que ela tá fazendo, mas se eu mexo muito a frequência, eu já vi que não dava. E lembrando que também a adaptação não é só... Jogadas, assim, mais sutis. Exato. Não é só em parâmetros, na intensidade também vai, gente. Não é porque o aluno ele precisa sentir um pouco de dor que para funcionar. Imagina, se ele já está lá sentindo, tá ótimo. Pode falar, Mar. A gente tem um público, né, que vem pra gente, muitas vezes por indicação até de fisioterapeutas, que tem uma neuroplástico que fala, eles são muito sensíveis. Quem tem fibromialgia, quem tem aquela vez que tem o ligamento muito flexível, né? O fisioterapeuta pode até me ajudar e contribuir com isso. Então, eles são extremamente sensíveis, até em relação a colocar o colete, onde que está o eletrodo, eles sentem muito mais. Então, gente, o que eu falo é o que a Aline falou, o que a Regina está falando. A gente tem que ir sutilmente e mudando. E o mais importante é educando ele. Por exemplo, você tem essa dificuldade, né? Quem que falou? Você tem essa dificuldade, né, com a sua cliente de, ela sente. Mas a gente tem que, nosso papel também é fazer isso de forma bem gradativa, né? Mas eu acho que o nosso papel é educar também o nosso cliente a falar, você vai sentir um pouquinho, mas isso mostrar a evolução, né? Porque assim, tem que ser gradativo e educando ele que ele só vai melhorar a partir do momento que a gente mudar, né? Tirar ele da zona de conforto. E essa minha aluna, por exemplo, ela me disse, quando a gente começou, ela me disse assim, ó, qualquer coisa, qualquer desconforto maior me faz parar. É difícil. Isso é Então, difícil. assim, ó, tu tem que, pra manter o aluno ali, tu tem que respeitar o tempo dele também, não adianta forçar demais. Eu tive uma aluna com fibromialgia e lúpus. Gente, foi um caso assim muito difícil para mim. Eu comecei com ela só parada, para vocês terem ideia. Eu fiz ela entender como é que funciona todo o processo, passando um pouquinho de corrente, deixando até 10 segundos, só para ela entender. E depois eu fui introduzindo o movimento corporal, só. Aí, aos poucos, eu fui introduzindo uma carga de 2 quilos. Mesmo, ela já treinava em musculação, então ela já pegava uma determinada carga, mas com o eletro não. E foi muito gradativamente. E hoje ela está totalmente assim, ela está bem. Ataca, sim, alguns picos em alguns momentos, principalmente quando ela tem alguns eventos que ficam muito tempo em pé, mas hoje já está totalmente adaptável. Inclusive, ela me trouxe mais 2 com o mesmo problema. Aí, olha só que gratificante. 4 anos que treino, não parou. Aí. Certo. Dúvidas sobre parâmetros? Alguém quer me trazer alguma outra situação? Algum tipo de método de treinamento, gente? Fisioterapeutas também? Quer me... Sarcopenia, tava lá. E daí como que é? Você usa a largura de pulso alto? Largura de pulso alta. Largura de pulso alta, mas assim, ela já trabalha 4 anos, né? Largura de pulso alta, na casa de 400, 350,
principalmente pensando em membros inferiores, porque esse público vai perdendo equilíbrio. Eu preciso ter equilíbrio nos músculos inferiores e abdômen, tá bom? Tempo de contração um pouco menor com tempo de pausa maior. Se ela já trabalha há muito tempo, eu vou variando sempre de sessões em sessões. De 70, 80, 85, volto, 70, 80, 85, mudo o estilo. Tem gente que sempre trabalha com o mesmo parâmetro. Sempre 70, sempre 85 Hz. O aluno vai estar acostumado, vai adaptado. Eu tenho certeza que se vocês caírem um pouquinho, ele já sente a diferença. Tá? Então, sarcopenia. Eu, de verdade, tiro aqui a pausa, aqui, ó, deixo no 0. Eu trabalharia dessa forma com a minha mãe, por exemplo. E toma, véia, vai correr. Vai fazer corridinha estacionada lá. Bora, vamos agachar e subir da cadeira. Vamos pegar um pezinho. Né? Vamos subir e descer do step. Vamos trabalhar a estabilização aqui, ó, pés paralelos, eu empurrando ela para saber como é que está o equilíbrio. Tudo bem? E sempre, no final do treino, como que a gente sempre fala, né? Tem o início, meio e fim, uma volta calma. 100 Hz com idoso, eu costumo trabalhar. Só se ele vir com um caso falando que está com dor. Aí eu baixo a frequência lá para 7. 15, 5 Hz. Mas aí, para alguém que está querendo fortalecimento, eu sempre trabalho idoso, sarcopenia, 100 Hz ali. 3. Opa, não, aí eu baixo um pouquinho, tá? Aí, ó, toda volta calma eu baixo um pouquinho, sempre a metade. Esse seria o relaxamento. Esse seria a parte final, o relaxamento. Porque eu não quero gerar uma contração, eu quero gerar uma soltura. Uma massagem. Se eu deixar a largura de pulso alta, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar fazendo contração. Ao invés de eu estar fazendo uma liberação, eu estou fazendo o quê? Mais inflamação ali. Se tiver tempo, fala um de potência. Um treino de potência. Ó, potência, gente. Se tiver tempo, né, Xavier? Como é que estamos de tempo aí, a Fernanda? 10 minutos, gente. Aproveita. Vamos passar este treino, depois fazemos bate-papo a respeito. Potência já entra em quê? Maratonista, triatleta, pessoas que já costumam treinar jiu-jitsu, que acabam, nossa, aquele aluno seu que treina jiu-jitsu todo dia e já se acha um atleta e quer fazer um treino diferente. Né? Potência. Na casa de 85 a 90, gente. Fisiologicamente, treino de potência é explosão. Tempo curto, ele precisa fazer um movimento muito rápido, um movimento muito forte, em 1 ou 2 segundos, porque o tempo de energia dele é muito curta, certo? Então, o que eu faria? 15 segundos. Esses 15 segundos a 10 segundos, talvez, até, mas tem que ser muito forte. Se ele está com barra de 10 quilos e fazer salto, ou 7 quilos fazer salto, ele vai fazer salto e descansa. Descansa. Ele precisa descansar muito tempo. Eu tenho uma estratégia. O equipamento da Unspro, ele só vai até 60 segundos de tempo de descanso. 60 segundos de tempo de contração e 60 segundos de tempo de descanso. Quando eu trabalho com um atleta, já muda. O que eu faço? Eu já pauso manuseamente. Aí já era. Zerou lá o meu cronômetro, fica parado. Eu só fico realmente conduzindo o horário normal. E aproveito e pego o cronômetro do meu iPad. Porque não é 1 minuto que ele vai precisar. Ele vai precisar de muito mais. Então, eu uso o cronômetro do meu iPad para saber o quanto que ele vai precisar para eu poder dar o play de novo. E mais, de novo, mais esforço. A rampa você usaria? Rampa 0. Então, potência, gente. E acromaxias todas 400? Todas altas. Dependendo do estilo de treino. Se for um treino de potência, membros inferiores, toda a região em membros inferiores, principalmente estabilizadores como abdômen e lombar, alta. Se for superior, explosão, lutador, principalmente, superiores altas. Tá? Só braço que não, eu respeito muito, que braço é muito sensível, gente.
quem não sabe usar pode gerar até machucar e feio, até lesionar, tá? Então, eu sempre deixo ali na casa do 200 ou 250, eu não passo disso. Tempo de descanso, então, em potência seria menos, bem pouco. Tempo de descanso para potência muito alto. Muito. Maior de até 1 minuto. Só que o equipamento ele nos permite 1 minuto. Eu tenho uma estratégia de pausar e aproveitar o tempo do meu cronômetro no iPad. Aí eu vejo qual que é a percepção dele de esforço, porque tem que gerar 9 a 10. Já não é a 8 a 7, é 9 a 10. Recuperar para fazer uma nova sessão, uma nova série. Tá. Temos só mais uns 5 minutinhos. E vimos aqui 4 exemplos, né? 2 que colocou você, um que colocou o Anderson, outro que colocaram aí. E mais uma agora de potência. Então, aqui estamos falando de um atleta, aí estamos falando de uma pessoa obesa e machucada, aí estamos falando de uma mulher meia-idade já treinando e tudo mais, e aí outro exemplo. E vemos a quantidade de coisas que podem ser feitas, certo? Então, é isso. Aí só desculpa, vimos antes o Alessandro Evangelista, né, que fez uma apresentação falando de hipertrofia e tudo mais, e ele falou que, inclusive ele, teve que mudar a sua cabeça porque ele se educou com X-Body. E X-Body falavam só 2 treinos por semana. E agora nós estamos fazendo já estudos com 3 treinos e agora estamos falando de fazer estudos com 5 treinos. São 5 treinos. A pergunta é, você pode treinar todos os dias sem eletroestimulação? Você pode. Só você tem que ter respeito a uma coisa, que é a recuperação da fibra e ao descanso. Você pode estimular sua musculatura através da eletroestimulação todo dia. Agora, de que maneira vai estimular? Que tipo de treino? Entenderem? Então, Frequência. Então, mudanças de parâmetros, são muitas coisas a serem feitas. Quando por aí falavam e aí concordaram de que os clientes acostumam e querem só treinar de uma maneira. Olha, eu não vou, muito pelo contrário, me colocar como vocês. Vocês são os profissionais. Vocês dirigem o treinamento. Vocês entregam o resultado. Se você considera que treinando de outra maneira vai dar mais resultado, você tem que se impor. Vocês têm que se impor. Olha, nesta casa, eu sempre falo a mesma coisa. Ela manda. Eu sempre gosto de treinar com ela, mas às vezes não treino com ela. Quando eu não treino com ela, você faz o treino que eu quero. Ah, não deixa o aluno mandar em mim, não. Quando eu treino com ela, não. Eu tenho, desde que comecei com a eletroestimulação, treinando com a eletroestimulação, adoro, gosto muito. Tem algumas áreas que gosto mais, outras que gosto menos, como todo mundo, né? Mas assim, um master, vocês usam de quanto? Depende. Eu levo o master no máxima intensidade 125 mAh, abdômen e peito, com 30 segundos. Só que depois vem esta mulher e muda essa frequência, muda a largura de pulso, e eu não passo de 70 mAh. Entenderam? Esta é uma máquina muito potente. Não é, estou zerando. Estou zerando? Como assim está zerando? Está zerando nada. Muda a frequência, muda a largura de pulso e já não zera essa agrupação. Vocês viram aqui que ela, quando fala de potência e não passa de 90 Hz. Gente, nós temos clientes por aí que só trabalham em 100 Hz. Aqui nem se falou de 100 Hz para falar de um atleta. Mas se falou de rampa zero. Entenderam? E aí, o Alessandro Evangelista, a pessoa que tem mais estudos publicados a nível mundial brasileiro, o terceiro, tendo a humildade de falar que até faz pouco. Ele falava que só se podiam fazer 2 treinos por semana. Então, isto o que quer dizer? Quero dizer que há muita... Não há palavra desinformação, mas há pouca preocupação por parte de marcas de trabalhar aqui. Então, bom, a eletroestimulação mal aplicada dá resultado, perfeito, ok. Mas olhem o quanto vocês podem aprender
e melhorar através de ter conhecimento aqui. Esta é a mensagem de hoje. Hoje não é para que sim, né, para anotar coisas. Ela pegou um caso prático dela e certeza que a Marília já vai aplicar este que a Gina colocou. Mas não é para isso. É para abrir a mente. É para abrir a mente. Entenderam? Quantos daqui fizeram o curso teórico da Williams Academy? Tenho certeza que fizeram, Não. só que foi faz tempo, Chave. Não, é, pessoal? Não, tudo bem. Não é bronca, gente. Não é bronca. É consciência. É que nem quando começamos, presença. Então, estamos realmente a pergunta que temos que nos fazer, estamos aproveitando o equipamento? Como deveria? Não, estamos aproveitando mesmo? O fato de não aproveitar, o que está me trazendo com meus clientes? Estou trazendo menos resultado para eles? O fato de não ter controle, me vem uma pessoa com problema. Você é educadora física, certo? Não é fisioterapeuta nem médica, né? É educadora física. Quando chega uma pessoa com problema, cara, as perguntas para você explodem a cabeça, certo? Normal. Então, quanto mais conhecimento temos aqui, mais conseguimos atender e melhor e trazer mais resultado. Esta é a mensagem desta mesa. Esta é a mensagem de aqui. E como falei no início, nós estamos à disposição. A Gina agora, estamos aqui no meio do evento. Mas estamos à disposição. Então chamem. Está o Jefferson, se o Anderson tem um problema, ainda que a esposa é fisioterapeuta, mas a nível de conhecimento técnico do equipamento, está a Gina para treinamento, está o Jefferson para fisioterapia. Então, chamem, conversem conosco, porque a marca está para isso. Está para vender, claro, mas está para acompanhar. É isso? É isso, gente. E só para complementar o que o Chave falou, eu gosto muito, não estou defendendo a marca, né? Porque hoje eu sou cliente, sou igual a vocês. Mas o que a cultura nossa é poder ter essa troca com vocês ao mesmo tempo, né? Essa troca, o número, o Gina, me ajuda em alguma coisa, o Jefferson, o nosso pós-venda tá o tempo inteiro. Então, assim, não tem obstáculos, né? E se eu não sei, a gente vai. Basta estudar, pergunta para o Jefferson, a gente liga para o evangelista, a gente se conversa. É isso que a gente tentou trazer até na primeiro bate-papo. A gente precisa se conversar e se comunicar para cada um ir aprendendo mais, tá? Eu tinha um paciente que faz diálise, né? E sarcopenia pesada, 52 anos, novo, né? Sarcopenia já bem alta. E aí, o que aconteceu? Passei direitinho os treinos, estava ok, já estava com 2 meses. Aí ele veio pra cá com consulta com nefro. Nem pensar fazer eletro, porque aumenta o potássio. E ele estava indo tão bem, já subindo escada sem cansar, já fazendo caminhada. Mas ele está no processo de hemodiálise. Tá, fazendo diálise. O que já é fora da minha área. O que eu recomendo? Guarda essa tua pergunta, converse com o Jefferson. Porque, assim, eu, por exemplo, sem esse conhecimento, eu já ia falar, dá uma segurada, né? Vamos primeiro fazer um treino convencional. Fazer treino bem leve, né? Senta, levanta, coisas leves. Mas ele já está sentindo outra pessoa. Porque melhorou a qualidade de vida dele. Não, melhora, 100%, não tenho dúvidas. Ele já está se sentindo muito fraco. Ele diz assim, eu subo a escada, eu canso, porque a casa dele tem escada. Eu subo a escada, eu canso, eu já subo a escada sem cansar. Você melhorou, você ajudou a musculatura dele. Mas aí a parte do sistema dele, fisiológico, deu uma alterada. E com... Não. Mas o médico tem assim. Aí a gente, eu disse, meu Deus, será que esse médico que conhece mesmo elétrico? Bom, daqui para ajudar nisso que a marca investe em pesquisa científica.
Só que há tantas coisas a pesquisar, né? Que depois, mas É um assunto que está muito tímido. como, Estimulação para alguns médicos, o pessoal tem muito médico que não conhece. claro, a maioria, A maioria. a maioria. Aí eu fiquei, meu Deus, será que esse médico? É. Porque está fazendo tão bem esse ano. Mas aí a empresa assume essa responsabilidade e investe nisso. E depois está o trabalho de todos. Então, quando a Aline trabalha com uma pessoa com fibromialgia e dá resultado, a Aline tem que também passar este recado, entendeu? Porque, afinal, é uma coisa de todos. A marca tem uma capacidade, mas a divulgação é de todos. Porque há casos, eu também não faz muito, uma clienta me chamou, me explicou que começou a fazer eletroestimulação com a clienta, deu muito certo, está dando muito certo, foi no médico, o médico falou não. E aí, cara, o que fala o médico é lei, mas o médico não sabe. E aí parou, e aí piorou, entenderam? Foi isso que aconteceu. A última aqui, rapidinho. Fala, Anderson. Quando a gente fecha um cliente, a gente tem um termo que eu acho que a maioria dos estudos, né, assina, né? Que não pode ter marca passo, né? Pode ter, tem que estar epilepsia, enfim, tem que estar tudo controlado. Então, assim, em alguns casos, por exemplo, câncer, né? A gente sabe que tem contraindicações para quem está fazendo tratamento. Então, eu tenho 2 alunos lá com câncer, que já não está em fase de tratamento. Então, assim, a gente sabe que o tratamento do câncer, na eletroestimulação, tem artigos que comprovam a melhora ali na apoptose, né? Então, assim, pode ser aplicado sim, desde que esteja tudo controlado, doenças autoimunes, né? Inclusive, Diabético. a gente tem várias patologias que hoje em dia dizem que é contraindicado, mas hoje temos bastante estudos que, inclusive, nós temos dentro de um drive, tá? Eu vou pedir até para disponibilizar depois, um drive que fala sobre as pesquisas dentro dessas contraindicações, e o tratamento com câncer é um deles. E melhora bastante, como eu disse, a apoptose, melhora, porque assim, é um treinamento de força, né? E a gente sabe que pacientes de tratamento, a eletroestimulação, ela vai gerar uma acidose, um aumento de CPK maior, então às vezes o paciente está ali debilitado na fase, por isso que não é recomendado. Então, Mas só para finalizar neste aspecto, as contraindicações dos fabricantes, de todos os fabricantes, são as mesmas. Tá? E entre elas está, por exemplo, a gravidez, está a oncologia, e estas duas é muito discutível. Muito discutível. Tá? Porque na grávida. Agora, se acontecer alguma coisa durante a gravidez, pode ser que se fale da eletroestimulação. Então, o fabricante, para se proteger, fala não. Tema oncológico, que tipo de câncer, em que estado está, dá tratamento, não dá tratamento. Então, para a marca se proteger, fala não. Tá? Isso não quer dizer que não possa. Agora, tem que estar um médico por trás. Não é nós, a não ser que você seja médico ou fisioterapeuta, saiba muito bem o que está fazendo, porque afinal é a saúde das pessoas. E nós chegamos até um ponto. Aqui estamos falando fisioterapia, então pessoa saudável que está num processo de reabilitação ou treinamento. Treinamento, estamos falando de pessoa saudável. Tá? Tudo que sai daqui, a vontade de querer ajudar, às vezes, nos perde. Então, tem que ser uma coisa totalmente alinhada com o médico. Totalmente alinhada com o médico. Entenderam? Só outra coisinha aqui para encerrar. Eu treino uma nefra e ela diz, Fabinha, que não tem coisa melhor para os meus pacientes. Lá. Aí quando chega aqui o paciente, não. Tá entendendo? Olha aí as opiniões, porque Fabinha, aqui só não pode botar na fístula. Aqui só não pode, realmente não pode botar o eletrodo na fístula, você perde a fístula, né? Jamais. Esse paciente tinha fístula no braço, então no braço nem a gente nem trabalhava. Eu trabalhava essa parte inferior, né? E ele estava indo muito bem. Aí já o médico daqui, não. Pessoal, dúvidas de parâmetros, depois vocês me procuram ali no Coffee Break, tá? Me procura, gente. Bora. Bora que vai ter uma prática minha daqui a pouco, hein? Então, pessoal,
Eu sei que vocês estavam gostando aí, sei que surgem muitas dúvidas também, mas vamos seguir o cronograma e tenho